Você ter certeza de que Jesus Cristo é teu advogado, para que você possa levantar mais uma vez. Amém? Deus nos diz o seguinte, verso 9: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso sempre aconteceu desde a época de Jesus, antes da época de Jesus, na época dos apóstolos, há um tempo atrás, e também continua acontecendo nos dias de hoje. Não é um sinal que faz alguma diferença. Vamos continuar. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Irmãos, às vezes eu fico chateado porque eu vejo a igreja falando que o mundo está esfriando o amor. Irmãos, o mundo não teve amor desde a época de Sodoma e Gomorra. O mundo não teve amor quando crucificou Jesus Cristo na cruz. O mundo não teve amor quando perseguiu os discípulos. O mundo não tem amor há muito tempo. Não era disso que Jesus Cristo estava falando. Jesus Cristo estava falando da destruição do templo. Para quem era essa mensagem? Para o mundo ou para os discípulos? Para os discípulos. Essa mensagem não era para o mundo. Jesus Cristo quis dizer o seguinte: que entre os discípulos, entre a igreja de Deus, muitos se escandalizariam e iam se trair uns aos outros, e iam odiar uns aos outros. Isso já não acontece na igreja. Quantas vezes nós sabemos de histórias de igrejas que se dividem não porque querem conquistar o Evangelho, querem levar o Evangelho ao mundo, mas se dividem por causa de intriga entre irmãos. Quantas vezes nós não vemos igrejas nas quais não há compaixão para os pobres, para aqueles que são mais necessitados dentro da igreja? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, eu não estou falando do mundo lá fora. E eu tenho certeza que Jesus também não estava falando do mundo lá fora. Deus quer dizer que entre os discípulos de Deus levantar-se-iam falsos profetas. E nós vemos que isso tem acontecido há vários tempos. Quantos aqui são adventistas? A maioria. Eu vou dizer dentro da nossa própria igreja. Quantas vezes homens não se levantaram inventando doutrinas de homens, principalmente aqui o Espírito Santo não é Deus, e começaram a separar a igreja? Quantas divisões a igreja adventista não tem? Adventista Promessa, os bereanos, históricos, entre muitos outros. Eu comecei a pesquisar e descobri que existe até a igreja adventista do sétimo dia dos negros. Existe a igreja adventista do sétimo dia homossexual. Vocês sabiam disso? Existem quase 200 partições da nossa igreja no mundo. É muita igreja. E eu não tenho medo tanto destes, porque esses são as raposas grandes. Mas as raposas pequenas são aqueles que me dão mais medo. Porque existem muitos falsos profetas dentro da igreja. Assim como nós vimos na escola sabatina, Jeremias pregava uma mensagem da qual doía ao povo, e Ananias, que fazia parte do povo de Deus, dizia: não é bem assim. Não é, as coisas não são assim. E muitas vezes vem pessoas aqui na frente, pregam sobre reavivamento e reforma, pregam sobre a vontade de Deus, mostram os testemunhos de Jesus Cristo através do Espírito de profecia, e muitos olham para o lado, cutucam o outro e dizem: não é bem assim. Estes também são falsos profetas. Nós temos que tomar cuidado no mundo que vivemos, porque no fim dos tempos será assim como nos dias de Noé. Eu não digo isso, irmãos, para dizer que alguém está acima de outra pessoa. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. E eu posso dizer para vocês, assim como Paulo disse, que talvez eu seja o pior deles, porque quanto mais a gente sabe, mais culpado a gente é. Então, como a gente viaja pelo mundo, a gente conhece muitas pessoas, tem oportunidades, nós aprendemos mais. E quando eu venho cometer um erro, é muito pior do que qualquer outra pessoa. Precisamos entender, irmãos, que todos somos pecadores e não estamos aqui para criticar uns aos outros. Nossa igreja
não tem mais amor, assim como a Bíblia nos diz. Vamos ler o próximo verso. Verso 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, não é o amor do mundo, é o amor da igreja. Nós não somos mais família. Este livro, a Bíblia, ele é o álbum da nossa família. Salomão foi nosso familiar. Abraão foi nosso familiar. Todos que estiveram na Bíblia foram nossos familiares. Quando nós entramos dentro da igreja, eu digo, feliz sábado, irmão. Não é irmão da igreja. Eu fico triste quando muitas pessoas falam assim, não, ele não é meu irmão de sangue, é meu irmão lá da igreja. Ele é teu irmão de sangue, sim, porque todos nós somos descendentes de Abraão. Todos nós somos irmãos de sangue, sim. Alguns são descendentes de Jafé, outros são descendentes de Cã, outros são descendentes de Sem, mas somos família? Somos. E as pessoas que estão lá fora são nossos parentes. É muito mais compreensível você entender a dor de Cristo se você for lá fora e você ver que o seu irmão de família, o seu irmão de sangue, está no meio de uma festa. O seu irmão de sangue está pedindo esmola na rua. Quantos aqui iam se sentir mal se fossem viajar e quando voltassem encontrassem sua mãe toda suja pedindo comida no meio da rua? Qual seria a tua reação? A maioria iria correndo até ela e falar, mãe, o que você está fazendo aqui? Vem cá, toma um banho. Vem cá, eu comprei comida para a senhora, eu vou ajeitar a senhora. Essa seria a nossa reação. Isso se você não chorasse muito por causa dos seus irmãos que não deram atenção para sua mãe. Irmãos, nós não somos mais família, sabe por quê? Porque nós temos nos comportado como colegas. Na igreja, quando sentamos nos bancos, nem sequer conhecemos quem é a pessoa que está do nosso lado. Nunca visitamos ela, nunca comemos junto com ela, nunca tivemos um momento de diversão, um momento de alegria, um momento de estudo, não sabemos da sua aflição e na verdade nem nos importamos. Porque estamos aqui toda quarta, sábado e domingo, nos cumprimentamos uns aos outros e se o irmão está passando por um problema, coitadinho dele, eu vou orar por ele. Mas eu não faço nada para ajudar. Eu não faço nada para que ele se torne parte da minha família. E essa não era a vontade de Deus. Mas talvez o verso que mais nos dá esperança é o verso 13. O verso 13 de Mateus capítulo 24 diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, Deus ainda continua batendo na porta da tua vida e te convida para ter uma vida nova. Ele ainda te chama para uma decisão. E Ele te pede para que você seja perseverante até o fim. Eu sei que não é fácil. Mas o verso 14 nos traz uma mensagem que eu tenho muito medo, porque muitas pessoas não entendem o que ela significa. E eu fico mais triste porque quando eu conto o significado do verso 14, muitas pessoas se veem desanimadas. Eu gostaria que nós lêssemos juntos o verso 14. O verso 14 diz o seguinte, pode toda a igreja ler junto? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Muitos irmãos vêm até mim e falam, rapaz, hoje a mensagem do evangelho está quase chegando a todo mundo. Nós temos rádios, nós temos televisão, a mensagem está chegando lá nas menores comunidades aqui de Manaus. Isso é muito fantástico, Jesus está voltando. Eu também pensava que Jesus estava voltando. Aí eu fui na internet e procurei o que era a tal da janela 1040. Alguém já ouviu falar sobre a janela 1040? Eu vou explicar para vocês. Janela 1040 é uma janela no mapa mundi, certo? O mapa mundi, uma janelinha de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus Cristo, certo? Então lembrem-se, janela 1040 são as pessoas que nunca ouviram, a região do mapa das pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Eu quero que vocês tenham uma noção. Se esse quadro aqui
Deixa eu só usar aqui. Eu não vou usar o slide, se você quiser fechar, eu vou acabar usando outra coisa. Se esse quadro aqui fosse o mapa do mundo, vocês estão conseguindo ver? Aqui seria a América do Sul, a América do Norte, a Europa, a Ásia Menor, certo? Irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção. A janela 1040 não é tão pequenininha quanto parece. A janela 1040 é mais ou menos isso aqui dentro do mapa. Aqui, aqui, aqui e aqui. Já deu um sustinho, porque a gente pensa que ela é um pouquinho grande. Mas sabe o que mais me assustou? A janela 1040 tem 2/3 da população mundial. 2/3 da população do mundo nunca ouviram falar no nome de Jesus Cristo. Se você for bom em matemática, você vai pensar: levaram 2000 anos para 1/3 aprender. Quantos anos faltam para Jesus voltar? Talvez 4000 anos. Será que Jesus voltaria somente no ano de 6000? E isso que nós estamos falando, que a América, por exemplo, foi um lugar de liberdade para falar de Jesus. Mas esse lugar, a janela 1040, não entra acesso. Não tem acesso. Quando vai abrir? E quando abrir, quanto tempo vai demorar? Muitas vezes nós não entendemos este verso, porque esse verso diz o seguinte: quando o Evangelho do Reino for pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: o que significa a palavra testemunho? Alguém sabe me dizer? Profecia, o que mais? O que pode significar testemunho? Testemunhar, o que é testemunhar? Mostrar, o que mais? Falar em favor de alguém, falar em favor de Deus também, dar exemplo. Mas eu quero que vocês entendam que essa frase é um pouquinho mais complicada, porque a palavra testemunho no grego não está escrito testemunho, está escrito em martírio. Martírio vem de martírio. O que significa martírio? Sofrimento, morte por uma causa. É mais ou menos assim a frase certa. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo através de morte, para que toda nação, tribo, língua e povo possa ver isso. Assim como no tempo dos discípulos, o Evangelho foi pregado fortemente através de mortes. E por isso o verso, a música, o hino que nós cantamos hoje, eu achei muito interessante, porque a música é o seguinte: eis-nos prontos, diz o mestre. E a gente vê que ele fala assim: eis-nos prontos a morrer? Será que nós estamos prontos a morrer? Será que nós cantamos verdadeiramente quando nós falamos: sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus? Será que nós estamos prontos para sermos mortos, assassinados em nome de Jesus? Eu quero que vocês entendam o que a Bíblia nos diz. Guardem essa palavra, em testemunho, para testemunho. E nós vamos continuar vendo o que ela significa em Lucas capítulo 21. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Verso 12. Todos acharam? O verso 12 nos diz o seguinte: mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, às igrejas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor de meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Vamos entender.
Proponde, pois, em vosso coração não premeditar com a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Mas o verso 16 é o mais terrível de todos, porque até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Irmãos, a Bíblia nos diz no momento em que Satanás marcará a mão direita e a testa daqueles que o adoram. O que significa essa marca? As pessoas hoje falam sobre um chip, mas eu gostaria de recapitular a vocês. Os mais velhos pensavam que a marca da besta era o CPF. Vocês sabiam disso? Os mais velhos acreditavam que a marca da besta seria o CPF. Depois do CPF passou a vez para o código de barras. As pessoas criam que o código de barras era a marca da besta e que todos teriam um código de barra na mão. Agora passou para o chip, e nesses últimos dias eu vi que existem outras pessoas pegando uma nova marca da besta. A nova marca da besta é uma pulseira que as pessoas põem, e essa é uma pulseira eletrônica que você faz uns gestos assim, você faz o valor que você vai pagar e passa para outra pulseira de outra pessoa. Todo vendedor vai ter uma pulseira, e você vai fazer negócio, você só faz o número que você quer pagar e põe o seu pulso no pulso dele e você paga. Então é mais fácil. Você tem ali o seu dinheiro na mão sempre. Eu não quero nem imaginar quantas pessoas vão perder a mão nessa época, porque os assaltos vão ser complicados. Irmãos, nós precisamos entender que a marca da besta é algo muito mais escondido. Eu sei que vocês, como adventistas, a maioria já está pensando, eu sei qual é a marca da besta. Eu também pensava que eu sabia. Assim como aqueles que dizem que o selo de Deus é o sábado estão enganados, porque o selo de Deus é todos os mandamentos, não é apenas o sábado é uma parte dele. Aqueles que creem que a marca da besta é somente o domingo, estão muito enganados. Porque não é só o domingo, é todo uma filosofia que Satanás tem colocado na mente das pessoas. E eu gostaria de convidá-los para dar uma olhada diferente em Apocalipse capítulo 13. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 13. Nas minhas viagens pelo Brasil, nós tivemos a sorte de encontrar com o pastor Michael Oxentenko, que ele é responsável por encontrar a estrutura quiástica dentro do Espírito de Profecia e provar isso para o Centro White. Isso foi uma grande descoberta. Eu sei que talvez agora vai ser difícil explicar, mas isso significa que o Espírito de Profecia foi escrito na mesma estrutura que a Bíblia. E isso é incrível, porque nenhum ser humano escreve nessa estrutura. Essa é a maior prova de que o Espírito de Profecia foi escrito por Deus e não por Ellen White. Nós precisamos entender isso. Não foi Ellen White que disse, foi Deus. Porque Ellen White também pisava na bola. Vocês sabiam que Ellen White comia carne de porco? Comia. Foi muito difícil deixar carne para ela. Ela mesma diz. Ela teve muita dificuldade de começar a comer pão. Ela detestava pão. Ela disse que ela tinha muita dificuldade porque ela tomava líquido no meio das refeições. Ela foi como qualquer um de nós. E eu digo para vocês, deve ter sido muito mais difícil para ela, porque ela ouviu e ela tinha que fazer, porque um profeta, quando não faz, geralmente é morto. Deus leva embora. Nós precisamos entender que a mensagem do Espírito de Profecia não é de Ellen White. A mensagem é de Deus. E nós precisamos entender que a marca da besta também é algo terrível, que Satanás tem colocado não só no mundo, mas já tem assinalado até mesmo a igreja de Deus. Eu peço perdão por isso, mas Deus sabe que isso tem acontecido. Eu gostaria que vocês lessem comigo a partir do verso 15. Vocês já sabem sobre a besta que emergiu do mar, emergiu da terra. Vocês já sabem que a besta que emergiu da terra é os Estados Unidos. Eu vou pular um pouco isso com vocês. Talvez uma semana nós podemos conversar tudo mais profundo. Mas hoje nós vamos um pouco mais direto no ponto, porque o nosso horário, na verdade, já passou. Verso 15. Ele foi concedido que lhe desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta,
e faz com que todos, grandes, pequenos, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. Não é número de homem, é número de um homem. E o seu número é 666. É engraçado, irmãos, porque na Bíblia inteira nós adventistas pregamos que a Bíblia responde à própria Bíblia. Nós pregamos que animal, você não pode dizer o que o animal significa. Você tem que procurar a resposta na Bíblia. Você não pode dizer o que significa meretriz, prostituta, você tem que procurar a resposta na Bíblia. E por que ninguém procura 666 na Bíblia? Por que as pessoas só procuram 666 na mitra do Papa? As pessoas procuram 666 em nome de pessoas famosas? Tem até mesmo aquele pastor, um pastor de uma igreja que tem o número 666 tatuado no braço, e ele diz que ele é Jesus Cristo homem e que esse número é um número de bênçãos. Irmãos, por que nós não procuramos a resposta na Bíblia? Quando nós buscamos na Bíblia, só existe um homem na Bíblia, que o número dele é 666. O número de um homem antigamente era o número de sua descendência. E só existe um homem na Bíblia que o número de descendentes dele era 666. E se vocês querem entender sobre isso, abra sua Bíblia em Esdras capítulo 2. Sei que Esdras é um pouquinho difícil de achar, fica depois de Crônicas. Esdras capítulo 2. Todos acharam? Esdras capítulo 2. Nós começamos a ver a genealogia e no verso 13 tem um homem que chama a atenção. Todos acharam? Esdras capítulo 2, verso 13 nos diz o seguinte: e os filhos de Adonicão são 666. Aí você me pergunta, Jada, mas o que isso tem a ver? Parabéns, você encontrou um homem que tem o número 666 na Bíblia. Mas o que isso tem a ver? A Bíblia sempre utilizou nomes para nos dar dicas das coisas que acontecem. Nós descobrimos que Miguel é Jesus Cristo, porque Miguel significa aquele que é como Deus. E só existe um como Deus, Jesus Cristo. Nisso nós sabemos que Miguel, o arcanjo, arque de princípio, é o anjo do princípio, o primeiro anjo, é Deus, é Jesus Cristo. Nós precisamos compreender um pouco mais disso. Irmãos, Adonicão é a divisão de duas palavras, Adonai e Can. Eu quero que vocês entendam rapidinho. Significa, meu Senhor ressuscitou. Interessante essa frase, não é? Meu Senhor ressuscitou. Agora eu quero que vocês parem e pensam. Com que desculpa a igreja mudou o dia de adoração de Deus para o domingo? Porque no domingo Jesus ressuscitou. Então a Bíblia já nos dá uma pista de que o dia de ressurreição, que é o domingo, seria usado como marca da besta. Nós precisamos entender que a marca da besta, assim como o sábado é o selo, é o princípio do selo de Deus, Satanás, o domingo, é o princípio do selo dele. E nós precisamos entender outras coisas. Deus também quer marcar a sua mão e a sua testa. Vocês sabiam disso? Quantos aqui sabiam que Deus quer colocar uma marca na sua mão e na sua testa? Nós vamos ver isso em Deuteronômios, rapidamente. Vamos lá que eu vou conseguir até 15 para meio-dia, a gente termina rapidinho. Vamos lá. Deuteronômios capítulo 6.
Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Todos acharam? Amém? Nos diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, os mandamentos, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Ou seja, testa. Deus queria marcar os seus mandamentos na sua mão e na sua testa, ou seja, nos seus pensamentos e nas suas ações. Satanás também quer marcar a filosofia dele nas suas ações e na sua mente. Por isso que o grande conflito é muito mais mental. Nós temos que entender o que tem a ver com comida, o que tem a ver com roupa, porque tudo isso tem a ver com o psicológico. Porque se você não tem uma boa alimentação, não tem boa compreensão. Muitas vezes a roupa que você veste mostra a maneira como você se comporta. Quer ver? Pega um menino de segundo, terceiro ano, quando está fazendo lá, quase terminando os estudos, sempre anda assim meio malandro, aí põe aquele calção assim bem largo, põe uma camiseta assim, anda de chinelo de dedo, mas no dia da formatura você põe um terno naquele rapaz, ele chega a andar assim. Por quê? Porque muda a pessoa. O jeito como você se veste muda quem você é. Tudo que Deus pediu era porque Ele queria que o seu caráter fosse transformado. Assim como Satanás também quer mudar o seu caráter. Irmãos, abra sua Bíblia no último verso que nós vamos ler hoje, em Isaías. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. No verso 13, tem uma promessa de Deus, no qual ele diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei como herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém?